Tome muito cuidado. Tem muita gente querendo agradar todo mundo. E isso pode destruir a sua própria alma. Entenda bem. São muitas as pessoas, são muitos aqueles que vivem tentando manter a paz, tentando viver até apaziguado com todo mundo, tá certo. Afinal, a gente tem que estar evitando confusão. A Bíblia fala para a gente fugir da aparência do mal. Mas entenda bem, talvez você tenha sido uma pessoa que tem vivido engolindo o que mais te machuca por dentro, você está entendendo? E você ainda vive sorrindo, talvez até mostrando os dentes, só para poder querer evitar conflitos ou para não contrariar ninguém, procurando sempre agradar as pessoas. São muitas pessoas que vivem fingindo que está tudo bem. Ela vive se auto-convencendo que tudo é muito normal, mas quando na verdade, o coração dessa pessoa está gritando por socorro. Há um grito silencioso na sua própria alma. E isso, aos poucos, vai acabando com você. Você até mesmo abandona o seu próprio interior, você deixa de cuidar de você para poder cuidar dos conflitos com as pessoas. Talvez um conflito disfarçado de compreensão, porque, meu querido, preste bem atenção. Em determinado momento da sua vida, certamente a conta ela vai chegar. E quando chega, custa bem caro. Entenda bem isso. Entenda direitinho o que eu estou te falando. Compreenda bem, meu querido. A pessoa que sempre ficava mostrando que estava tudo bem, de repente dentro dela vira um caos. E hoje ela está vivendo sobrecarregada, ela está até enferma, ela está cheia de traumas, sem forças para poder cuidar da sua própria vida, porque ela acabou de se envolver com ressentimentos. Você sempre tentou viver contornando situações, a situação dos outros, e acabou esquecendo da sua própria vida, da sua própria alegria. Então, começa a entender uma verdade, algo muito realista. O silêncio demasiado, o silêncio constante, ele acaba machucando você, e aquela paz que você sempre exigiu, que você sempre tentou esconder a dor, e isso acabou calando a verdade, isso acabou anulando a sua alegria. Entenda, você esqueceu quem verdadeiramente é você. A sua paz foi consumida, mas você sempre acabou se mantendo numa verdadeira prisão por vários anos. E hoje você precisa se libertar disso. Você precisa restaurar sua alma, renovar sua alma. Compreenda bem isso. Deus não nos chamou para que a gente pudesse viver acorrentado ao medo, o medo de desagradar as pessoas. Ele nos chamou para viver na verdade. Meu amado, há momentos em que amar também significa você colocar limites e falar com sabedoria. A Bíblia ela diz o seguinte: se for possível, quanto depender de você, tenha paz com todos que você convive, tá certo? Mas a gente tem que perceber que a palavra ela diz se for possível. E o quanto depender de você, tudo bem. Mas nem toda paz depende unicamente da gente. Mas é muito importante você preservar a sua consciência diante de Deus, e isso sempre vai depender de cada um de nós. Então, olha, não sacrifique a paz que Deus colocou dentro de você apenas para querer agradar os outros, apenas para querer manter uma falsa paz com quem nunca te valorizou, com quem nunca te respeitou, com quem nunca conseguiu entender o seu silêncio. Porque a verdadeira paz, meu querido, ela nasce quando você escolhe obedecer a Deus, você está entendendo? E não ficar obedecendo ao medo de desagradar as pessoas. Existem situações no decorrer da nossa vida que nós não podemos nos conformar. A gente não pode se conformar com as imposições desse mundo, com as imposições das pessoas.
A palavra de Deus, ela nos orienta muito bem, dizendo o seguinte: não se conforme com este mundo. Permita sim que Deus transforme a sua mente, fortaleça a sua fé e revele verdadeiramente quem é você. Quem é você para Ele? Quem é você nele? Para Ele. Porque, meu querido, a verdade, a verdadeira paz não está em você querer encaixar a opinião dos outros ou a vontade dos outros, adaptá-las na sua vida, não. Mas é você viver alinhado com a vontade de Deus. A Bíblia, ela diz o seguinte: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, isso inclui a sua vida, pela renovação da vossa mente, do seu entendimento. Lá, não se conformar com o mundo, mas ser transformado, para que a gente possa então o quê? Experimentar qual é a boa, a agradável, a perfeita vontade de Deus para cada um de nós. Que Deus te abençoe, que a paz de Deus prevaleça no seu coração, mas não se submeta à vontade dos outros. Um forte abraço do seu amigo, pastor missionário Vander Marques.